noite, queridos irmãos e amigos. Mais uma vez estamos aqui para trazer a palavra de Deus para você. A palavra de Deus para que ela seja aplicada nas situações, nas circunstâncias, nos desafios. Ela seja aplicada para que ela gere fé, gere ânimo, gere força, gere disposição para você ir em frente e alcançar as vitórias que Jesus obteve na cruz do Calvário. Salvação, libertação, cura, restauração. Nós cremos nisso e pregamos uma palavra acreditando naquilo que a palavra de Deus diz. Só para lembrar, a nossa igreja continua com os cultos presenciais apenas aos domingos, às 9 horas da manhã e às 19 horas. Durante a semana nós continuamos online com os nossos... Cada dia tem um trabalho, uma atividade e nós continuamos fazendo assim. Então vamos compartilhar a palavra de Deus que está em Filipenses 3, versículos de 12 a 14. O apóstolo Paulo, ele é a fonte da nossa inspiração aqui. Ele é um exemplo para nós de uma pessoa que tinha sempre a certeza de continuar. É impressionante, né? Nós olharmos para a palavra de Deus e Paulo, com tudo que ele passava, com tudo que ele enfrentava, com todas as dificuldades, as adversidades, Paulo sempre tinha uma certeza de continuar. E nós, às vezes, passamos por coisas muito menores e nem sempre temos essa certeza. Então, nós vamos à palavra, que a palavra nos inspire, para que a palavra nos fortaleça, que a palavra nos dê uma tomada de consciência das atitudes que precisamos tomar para que essa vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário seja uma verdade, uma realidade na vida de cada um de nós. Como eu dizia, então eu vou ler Filipenses 3, de 12 a 14. Paulo diz assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua palavra, que essa palavra venha fortalecer, revigorar, confortar, trazer ânimo, gerar fé, e que essa palavra seja acompanhada de sinais para a honra e glória da obra perfeita e completa de Jesus na cruz do Calvário. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu estava lendo outro dia que após a Segunda Guerra Mundial, que foi a pior guerra que a humanidade já enfrentou, não é? Onde morreram por volta de 70 milhões de pessoas. Quando ela terminou a Segunda Guerra, eu estava nascendo, não é? O mundo passou por um período muito grande de medo, de insegurança, de incerteza do futuro. E foi nesse tempo aí que muitas pessoas imigraram, mudaram de país, porque o mundo vivia uma grande incerteza, uma grande insegurança de como as coisas iam acontecer dali para frente. Por incrível que pareça, aconteceu um fato inusitado que veio afetar de maneira positiva a nossa vida. É que hoje a história descreve que a maior explosão missionária que o cristianismo teve
foi exatamente quando terminou a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente na década de 50. Na década de 50, explodiram missionários para o mundo todo. Parece que a guerra mexeu com as igrejas, mexeu com os crentes, os cristãos, e dessa guerra saiu um grande número de missionários, como nunca aconteceu antes. Inclusive, eu disse que isso afeta positivamente, porque a nova vida é fruto disso. A nova vida, ela começou a se enraizar no nosso país na década de 50. Foi na década de 50 que o fundador da nossa igreja, o bispo Roberto Macalister, chegou no Brasil pela primeira vez, fez encontros no Maracanãzinho, fez encontros evangelísticos. Então, a década de 50, ela viu a maior explosão missionária que já teve na face da terra do cristianismo. Então, que coisa interessante, né? Como é que a palavra de Deus é verdadeira? Que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Até do mal, que foi a Segunda Guerra, porque foi uma guerra mortal, muita gente morreu, mas desse mal o cristianismo explodiu e chegou nos 4 cantos do mundo, e o cristianismo cresceu, as igrejas, né? Estamos esperando com fé que após essa pandemia aconteça alguma coisa semelhante, né? Que após essa pandemia haja uma explosão missionária, haja uma explosão da palavra de Deus, que a palavra de Deus seja espalhada, porque aquele tempo pós-guerra é muito parecido com o tempo que a gente está vivendo hoje. Hoje nós também estamos com medo, hoje nós também estamos numa incerteza, numa insegurança, preocupados como é que vai ser o futuro, como é que vai ser, como é que as coisas vão vir, como é que vai ser esse normal que estão dizendo que vem por aí, não é? E o apóstolo Paulo é um exemplo muito bom para nós, porque ele, nessa ocasião aqui que nós lemos, ele estava preso, então ele estava vivendo uma coisa muito parecida com o que nós estamos vivendo e como nós descrevemos após a Segunda Guerra, né? O apóstolo Paulo vivia um momento que ele estava preso, ele já tinha idade, ele estava com um futuro incerto, ele estava esperando um decreto que ia decidir se ele ia ficar vivo ou se ele ia ser morto. Então ele vivia um período exatamente esse, como a gente está dizendo, não é? Um pós um desastre, pós uma perda, pós pandemia, podemos falar assim, né? Estamos querendo que chegue logo esses dias em que nós olhamos e dizemos, não, a pandemia passou, vamos prosseguir, vamos continuar, vamos avançar. Então ele vivia, o apóstolo Paulo, eu estou aqui me identificando, né, com a preocupação dele, o medo dele, a insegurança dele, a incerteza. Na ocasião ele era o grande responsável pelas igrejas que levavam o evangelho por todo lado, né? Então ele vivia isso, um momento assim. No entanto, olhando para o apóstolo Paulo, a gente via que ele ainda tinha um norte. Ele estava vivendo uma vida limitada, como muitos de nós. Ele estava preso, ele estava com idade, ele estava com incerteza do futuro, do que é que viria pela frente, do que é que ia acontecer. No entanto, Paulo, escrevendo aos Filipenses, dentro das cadeias que ele estava lá, ele fala, né, que ele ainda tinha um norte, que ele prosseguia.
ele dizia: eu prossigo para conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado. Para um pouquinho para você pensar nisso. Paulo diz assim: eu prossigo para conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado. Cada um de nós aqui fomos conquistados por Cristo. Se Jesus entrou no seu coração, se você aceitou Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você foi conquistado para algo que Deus tem com a tua vida, para um propósito que Deus tem com a sua vida. Ele diz: eu prossigo para aquilo para o qual eu fui conquistado. Ou seja, ele era um homem que ele tinha uma certeza, uma confiança que Deus tinha um propósito com a vida dele. É interessante que ele fala 2 vezes, você leu junto comigo, que ele ainda não tinha alcançado o que ele queria, que ele ainda não era perfeito. Então, ele tinha 2 certezas. Uma é que Deus tinha que completar uma obra na vida dele, que Deus ainda tinha muita coisa para fazer na vida dele. Será que você se identifica com Paulo? Que ainda tem muita coisa para Deus consertar na tua vida? Para Deus alinhar, organizar? Ele tinha uma certeza que ele ainda não era perfeito, ele ainda não tinha se tornado a pessoa que ele gostaria de se tornar, que ainda tinha uma obra que Deus tinha que fazer na vida dele, mas ele tinha também uma outra certeza, que Deus não ia apenas fazer uma obra na vida dele, mas Deus também queria fazer uma obra através da vida dele. E é assim que o Evangelho chega na vida de cada um de nós. Primeiro, ele é o poder de Deus para a nossa salvação, para que nós venhamos a crer na obra de Jesus, mas vem fazer primeiro uma obra em mim, vem me libertar, vem me curar, vem quebrar as minhas cadeias, vem me tirar das minhas prisões. Primeiro ele faz uma obra em mim. Agora, depois disso, Deus quer fazer uma obra através de mim para a vida dos outros que estão ao meu redor. Então, talvez você às vezes se esqueça disso. Você não foi conquistado só para ser conquistado, para ser salvo, para ir para o céu. Não, você foi conquistado para uma obra que Deus tem com a tua vida na tua família, com a tua vida no teu trabalho, com a tua vida aonde Deus te colocou. Então, cada um de nós fomos conquistados para algo que Deus quer realizar na vida de cada um de nós. E assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, acontece com cada um de nós. Cada um de nós fomos conquistados pelo Evangelho, fomos conquistados pelo Espírito Santo, fomos conquistados pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, para um propósito que Deus tem com a nossa vida. Eu acho que eu levei anos para descobrir isso, para cair em mim, tomar consciência. Olha só, Deus não quer só me salvar, me tirar de onde Ele me tirou. Ele quer que eu também seja um instrumento de salvação para outros, um instrumento de encorajamento para outros, um instrumento de ânimo para outros. Não é isso que eu estou fazendo aqui agora? Com você que está aí? Então, e Paulo, né, apesar do tempo que ele vivia, ele tinha certeza, ele tinha confiança que Deus tinha um propósito com a vida dele, que Deus tinha uma missão com a vida dele. Então hoje nós vivendo as nossas incertezas, hoje nós vivendo as nossas inseguranças, as dúvidas, quanta gente com medo nesses dias, medo de fazer isso, de fazer aquilo, nós precisamos nos espelhar no apóstolo Paulo. Não é porque ele tinha uma certeza que ele tinha que continuar, que ele tinha que prosseguir. Então nós hoje, vivendo o que nós estamos vivendo, nós precisamos nos espelhar, repito, no apóstolo Paulo, para o nosso prossigo. O nosso prossigo, após pandemia,
após perda de pessoas queridas, o prosseguir após decepções, após falência financeira, após conflitos familiares, coisas que vêm nos desestruturar, né? Porque aqui a gente falou de guerra, falou de pandemia, coisas que desestruturam um país completamente, não desestruturam só a vida de uma pessoa, mas desestruturam um país, uma nação. Então nós precisamos olhar para o apóstolo Paulo para ver qual foi a estratégia dele para ele prosseguir, para ele ter essa força para continuar, para ele ir em frente e não se deixar desanimar. Então, a gente aqui já pode ficar. O que é que hoje está me paralisando? O que é que hoje está me impedindo de prosseguir? O que é que hoje está me impedindo de continuar? Você talvez se sinta como Paulo, limitado, talvez você se sinta com idade, talvez você se sinta sem opções, sem oportunidades, numa incerteza do que vem aí no futuro, do que vai ser o amanhã. Então vamos prestar atenção no apóstolo Paulo, que ele aqui, ele colocou o foco nele numa coisa. Vou falar com outras palavras. Ele colocou o foco dele naquele momento que ele vivia, na certeza, na confiança, na perseverança de que ele tinha que continuar, que ele tinha que prosseguir. Olha só, queridos, ele preso, esperando um decreto que poderia decidir a sua morte, ele ainda tinha o propósito de Deus na vida dele, ainda prosseguia, ele não se abatia, ele não desanimava. O foco dele era continuar, o foco dele era buscar o seu objetivo, cumprir o propósito de Deus na sua vida. E aí, meu irmão, qual é o propósito que você está perseguindo? Qual é o sonho que você está buscando? Qual é o objetivo? Talvez você também se veja com possibilidades limitadas. Talvez você se veja sem opções. Talvez você também se veja preso. Tem coisas que estão limitando o teu espaço, limitando o teu caminhar, limitando o teu andar. Qual é o teu propósito? Qual é o objetivo que você quer chegar? Paulo queria chegar no objetivo dele, era naquele propósito que Deus tinha com a vida dele. Ele queria fazer o que Deus queria que ele fizesse. Ele queria ser quem Deus queria que ele fosse. Ele tinha esse propósito. Talvez você também tenha propósito para a sua vida, para a sua família, para o seu trabalho, né? Qual é o objetivo que você tem? Aonde é que você quer chegar? E a estratégia de Paulo, se eu posso dizer assim, ele sabia o que ele queria. Uma pergunta: você sabe o que você quer? Para pensar. Paulo tinha essa força, esse ânimo, essa perseverança, esse prosseguir, porque ele sabia o que ele queria. Talvez, querido, você não saiba, deixa eu falar de outra forma, talvez você saiba o que você não quer. Isso já é meio do caminho. Quando eu vejo uma pessoa muito perdida e a gente pergunta: o que você quer? E a pessoa fica rodando os olhos, aí a gente vai para uma outra. O que você não quer? O que você já sabe que você não quer? Quando você já sabe o que não quer, fica mais fácil saber o que quer. Então, Paulo aqui, ele sabia o que ele queria. Ele queria cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele. Sabia que ele tinha sido conquistado por Deus para ele fazer algo especial na vida dele, com a vida dele, através da vida dele. E ele dá uma pequena estratégia. Primeira coisa aqui que Paulo diz, rumo a esse alvo,
rumo a esse objetivo, a essa soberana vocação de Deus para a vida dele em Cristo Jesus, ele diz assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Então, a primeira coisa que hoje nós precisamos fazer é lidar com o nosso passado de maneira correta. Jesus disse assim: aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Por que quem põe a mão no arado não pode olhar para trás? Porque olhando para trás, o arado vai sair, vai perder a direção, vai sair rapidamente do curso. Se você estiver dirigindo o seu carro, olhar para trás, se você estiver na sua bicicleta, esquecer, na sua moto, olhar para trás, se você estiver andando na rua, e olhar para trás, você corre o risco de bater com a cara num poste, como já aconteceu, ou cair num buraco, entrar onde não devia entrar. Então, Paulo diz assim, que a gente tem que deixar o passado para trás. Por quê? Porque se você olhar para o passado, você pode perder a direção. E tem mais, querido, quando a gente olha para o passado rouba a nossa força, o nosso ânimo, a nossa energia. Há uma pessoa que olha para o passado, ela tem tudo para entrar em depressão. Porque ela vai comparar o passado com o presente, mas antes era assim, agora é assado. Então, Paulo está aqui dando uma direção. O passado, olhar para o passado não nos dá força, olhar para o passado não nos dá energia, não nos dá ânimo, não nos dá fé. Olhar para o passado. Por quê? Porque a gente não olha para as coisas boas. A gente olha para as coisas ruins. E essas coisas ruins puxam a gente para trás. O diabo, muitas vezes, ele usa o nosso passado para paralisar a vida da gente. Nós conhecemos a história da mulher de Ló, que olhou para trás, olhou para o passado, ela virou uma estátua de sal. Então, hoje, nós temos que aprender, como o apóstolo Paulo, a lidar com o passado, a deixar o passado onde ele tem que ficar, que é no passado. Então, Paulo, com tudo que tinha de bom no passado e com tudo que tinha de pior, porque tinha muito pior na vida dele, naufrágio, apedrejamento, perseguição, conspiração, muita coisa tinha acontecido na vida de Paulo. Se ele olhasse para trás, ele não conseguia avançar, ele não conseguia continuar, ele não conseguia prosseguir. Então ele fala, eu deixo para trás o que para trás fica, e ele diz uma segunda coisa. Eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Eu avanço, eu prossigo. Ele estava falando dos desafios que ele sabia que ele ia encontrar pela frente. Queridos, nós temos que... Vamos enfrentar desafios pela frente. Quando acabar tudo isso, quando nós retornarmos ao trabalho, à igreja, ao ministério, ao que for, vai ter desafio. Não vai ser assim, não vai ser tudo fácil, não. Mamão com açúcar, não vai ser. Reconstruir tudo que foi perdido, refazer, reorganizar. Eu tenho dito para aqueles que estão mais perto de mim, quando nós recomeçarmos, é recomeçar a igreja, é começar tudo outra vez, queridos. Porque desse meio de caminho, muitos não conseguem continuar. Muitos paralisam, muitos ficam completamente cristalizados, que nem a mulher de Ló. Então não consegue. Então Paulo diz, não, eu avanço para os desafios que estão diante de mim. Ele sabia que viria o desafio, que as coisas não seriam fáceis. Então hoje a gente não pode se desafiar, se deixar paralisar pelos desafios, pelas lutas que nós vamos reencontrar quando acabar essa pandemia, quando acabar essa situação de aprisionamento social, que é o que alguns estão vivendo. Tem pessoas dentro de casa desde março que já não aguentam mais de ir para o quarto, para a sala, da sala para o quarto, que querem, né? Então, vamos ter desafios. O fato de você botar a cara na rua já é um desafio.
tem que botar a máscara, tem que levar o álcool gel, tem que lavar as mãos. Então, desafio. Paulo tinha certeza que no meio dos desafios que ele ia enfrentar, que ele tinha que continuar, que ele tinha que prosseguir. E para avançar, queridos, a gente tem que olhar para o futuro. Não é? Se você olhar para trás, o passado te deprime. Então você tem que olhar para o futuro. Não, vamos fazer tudo outra vez, vamos reconstruir, vamos reorganizar. Tem que fazer planos para o futuro. Paulo disse, eu prossigo para o alvo. Aquilo que Deus quer com a minha vida, eu vou continuar a buscar. E aquilo que Deus quer através da minha vida, ele separa direitinho. Ele sabia que Deus ainda tinha que fazer muita coisa na vida dele, para ele também fazer muita coisa na vida dos outros. Então nós hoje, vivendo o que estamos vivendo, nós temos que olhar para o futuro, por mais desafiador que ele seja, porque ele traz um novo ânimo, ele traz uma fé, ele traz esperança. E aí Paulo diz, eu prossigo para o alvo, a soberana vocação, o propósito que ele sabia que Deus tinha com a vida dele. Então o objetivo de Paulo era esse propósito de Deus, aquilo que Deus tinha. Apesar dele estar em cadeias, aprisionado, limitado, dependendo de um decreto que ia decidir a vida dele, ele sabia que Deus tinha um propósito com a vida dele e ele sabia que ele tinha que continuar, ele tinha que avançar. Então, queridos, que a gente possa trazer essa palavra para a nossa vida. Eu acho que tem algumas coisas aqui que nós precisamos decidir, realinhar. Qual é o propósito que Deus tem com a minha vida? Qual é a minha missão de vida? Eu fui conquistado para quê? Para que Deus me conquistou? Para ser um crente abençoado e ficar dentro de casa? Sem levar o evangelho para ninguém? Sem falar do amor de Deus para ninguém? Sem trazer encorajamento, ânimo, força para ninguém? Então, nós temos que ter aqui, eu tenho que saber qual é o propósito que Deus, o que me deixa feliz, o que me deixa alegre, o que me deixa contente, porque quando nós estamos fazendo aquilo que Deus quer, a gente fica feliz, queridos. A gente enfrenta as lutas, a gente enfrenta as dificuldades, porque, não, eu sei que Deus tem um propósito com a minha vida e através da minha vida, então a gente tem que ver qual é o propósito de Deus com a minha vida. Alguns de nós talvez tenhamos que parar e se perguntar, o que será que Deus quer fazer com a minha vida? O que Deus está mostrando que Ele quer fazer com a minha vida? Talvez você diga, eu não sei o que Deus quer. O que você não quer, você já sabe. Eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero isso. Então, o que você quer? Ore a Deus. Deus, qual é o teu propósito com a minha vida? Para que a tua salvação entrou na minha vida? Nessa altura que eu estou vivendo, qual é o teu propósito com a minha vida? O que o Senhor quer ainda fazer na minha vida? E o que o Senhor quer fazer através da minha vida? Essa é uma pergunta que você tem que falar. Deus te salvou, Deus te libertou, Deus te arrancou lá de onde você estava. Para quê? Porque Ele tinha um propósito com você. Ele tem uma obra para completar, que o Espírito Santo está fazendo na tua vida. Paulo, apesar de ele não estar perfeito, como nenhum de nós ainda estamos perfeitos, ainda não alcançamos aquele nível de santidade, de perfeição, Paulo, nada disso, ele não estava perfeito, ele ainda não era o santo que ele gostaria de ser, mas ele continuava. Ele prosseguia. Vinha cadeia, ele prosseguia. Vinha naufrágio, ele prosseguia. Vinha apedrejamento, ele prosseguia. Passou por uma ocasião que ele foi dado quase como morto, ele prosseguia. Então Paulo prosseguia. Ele tinha uma certeza de continuar. Por quê? Porque ele sabia que Deus tinha um propósito com a vida dele. Então a primeira coisa que o Espírito Santo nos pergunta para você, pergunta para mim,
Qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Qual é a tua missão de vida? O que é que Deus tem colocado nas tuas mãos? Então, qual é o propósito que Deus tem? Qual é o teu propósito de vida diante de Deus? Qual é a tua missão de vida? Segundo, o que é que hoje te impede de prosseguir? O que é que hoje te desanima? O que é que hoje te abate? O que é que hoje te paralisa? É o passado? É o passado que te puxa para trás? É o futuro que te dá medo de ir para frente? Engraçado, né? Quem olha para trás se deprime. E quem olha para frente entra em crise de ansiedade. Mas é isso aí. Paulo dizia, eu prossigo para o alvo. Era como assim, qual é a escolha que você faz hoje? Ficar aí estagnado, parado, paralisado, cristalizado e não fazer nada, e reclamando, murmurando, se queixando, botando defeito em todo mundo? Ou você faz uma outra escolha, eu vou prosseguir, eu vou continuar, eu vou voltar para o meu trabalho, eu vou voltar para a minha igreja, eu vou voltar. Lembra aquela história que eu contei de Viktor Frankl, que foi um homem que ficou lá no Holocausto, participou nos campos de presídio, ele ficou, onde ficavam lá, as pessoas eram mortas, e ele escreveu um livro sobre isso, porque ele viu que os sobreviveram eram pessoas que diziam, eu vou sair daqui, desse campo de concentração, e vou abrir a minha alfaiataria, eu vou abrir a minha padaria, eu vou buscar a minha família, eu vou procurar quem sobrou da minha casa. E diz ele escreveu um livro onde todos esses que tinham uma visão de futuro, esses sobreviveram. E Paulo aqui está pedindo para a gente, está nos dando orientação, escrevendo uma carta, nos orientando assim, prossiga, continua, não desiste, não desanima. Claro que tem impedimentos, claro que tem obstáculos, claro que o futuro assusta, mas prossiga para o alvo. Ele tinha uma certeza de continuar e que Deus ia fazer o que Deus queria fazer. E assim aconteceu. O futuro dele passou por muitas coisas, mas aquilo que Deus, chegou uma hora que ele falou, pronto, completei a carreira. Fiz o que eu tinha que fazer. A minha vida está nas mãos de Deus. Então, que essa palavra sirva para você. Não fique olhando para trás, não fique olhando os impedimentos, os obstáculos. Prossiga. Primeiro, tenha certeza que Deus tem um plano com a tua vida, um propósito com a tua vida. Coisas que Deus quer realizar. Primeiro na tua vida, depois através da tua vida. E prossiga, avance. Não desanime, não se deixe abater. Eu queria nessa hora orar, porque eu sei que hoje tem muita gente enfrentando muito impedimento, muita limitação, muito obstáculo. As coisas de um momento para o outro ficaram bem diferentes do que era antes. Então, você hoje se veja como em cadeias, né? Em cadeias que eu quero dizer amarrado, aprisionado, sem espaço, sem possibilidades, sem opções. Eu quero orar especialmente por você, tá bom? Aí onde você estiver, abaixa a sua cabeça, eu quero orar por você, pela sua vida, para que Deus te dê força, te dê ânimo, te dê fé, te dê esperança, te dê coragem, para você continuar, para você prosseguir, para você avançar para as coisas que Deus ainda vai colocar diante de você. Pai querido, nós queremos te louvar, te agradecer por essa palavra que vem ao encontro daquilo que estamos vivendo. É verdade, Pai, hoje o mundo, não somos nós apenas, o mundo hoje vive um tempo de medo, de insegurança, de incerteza, de dúvidas, de como vai ser
o futuro, como vai ser daqui para frente. É isso que o mundo está vivendo. E nós encontramos o apóstolo Paulo exatamente num momento assim. Mas apesar de estar num momento assim, ele ainda tinha força para dizer: eu vou continuar, eu vou prosseguir, eu vou avançar para aquelas que estão diante de mim, eu vou continuar, eu não vou me abater. Então, Pai, que essa palavra seja empregada. Tem gente que hoje precisa avançar, continuar, deixar para trás. Não olha para trás, porque se tu olhar para trás, o passado puxa você para trás. O arado sai da direção, sai do seu curso, não olha para trás. Prossiga, avance, enfrenta o que você precisa enfrentar para que Deus te dê uma vitória. E não se esqueça que você foi conquistado para um propósito de Deus, que Deus tem, primeiro, com a tua vida, segundo, através da tua vida. Que essa palavra gere movimento de Deus, que essa palavra provoque novas atitudes, novas ações, que essa palavra gere em você a fé para você ver o novo de Deus acontecer na sua vida. Eu abençoo a sua vida, abençoo a sua casa, abençoo a sua família, que a paz de Deus esteja contigo nessa hora. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é muito bom. Não é? Dá uma respirada aí. Deixa essa palavra cair no seu coração. E deixa essa palavra provocar movimento, provocar ação. Talvez tinha alguém hoje perguntando: será que adianta continuar? Será que eu devo insistir? Será que não é hora de desistir? Deus está falando contigo. Não é? Olha para Paulo. Paulo tinha a certeza de continuar, porque ele sabia que o melhor de Deus ainda estava por vir. Ele chegou a um ponto que para ele já não tinha diferença viver ou morrer, porque tanto um como o outro ele estaria com Cristo. Que essa palavra alimente a nossa fé e gere movimento de Deus, e que esse movimento de Deus traga a graça de Deus sobre nós. Amém? Olha só, domingo, 9 horas, culto presencial, às 19 horas também. E domingo, às 11 horas, talvez você tenha sentido falta, a nossa falta, talvez você nem tenha percebido, né? Mas domingo nós tivemos aqui às 11 horas, trazendo o culto, porque estávamos tentando fazer uma outra coisa diferente. Fizemos, mas domingo, às 11 horas, nós estaremos de volta aqui trazendo uma palavra para você. Que você tenha um resto de semana abençoado. Então, voltando, lembrando, domingo, 9 horas, presencial, 11 horas, online, eu estarei aqui trazendo uma palavra para você. E às 19 horas, outra vez presencial. Pela manhã, pastor Rafael, pela noite, pastor João. Ambos estão precisando muito da nossa ajuda, estão precisando muito da nossa colaboração. O Ministério de Louvor está sentindo falta de você. O Ministério da Introdução está sentindo falta de você. O Ministério da Intercessão está sentindo falta de você. Nosso corpo de diáconos, estamos sentindo falta de vocês. Nós precisamos prosseguir, continuar. E precisamos da ajuda, porque sozinhos nós não conseguimos. Mas juntos nós somos bem maiores. Então, planeje estar na igreja domingo, né? Se você pode. Não é? Caso não possa, a gente vai entender, mas, como diz um querido amigo, o povo está indo para o mercado, o povo está indo para o aterro, o povo está indo para coisa, está indo para tudo que é lado, só não vai para a igreja, né?
Engraçado. Brincadeira. Deus é bom. Brincando a gente fala umas coisas, não é, queridos? Então, olha, que você tenha um resto de semana abençoado. Eu amo vocês, tá? Você que está aqui junto comigo, que tenha paciência de ficar ouvindo a palavra. Meu carinho, meu amor, minha gratidão a você. Que você tenha um final de semana, um resto de semana abençoado. E a gente se encontra domingo. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.